Boa noite. Os dois vídeos anteriores foram dedicados ao estudo dos temas consonânticos em labiais e guturais e em dentais. Este vídeo será dedicado aos temas consonânticos em líquidas. Há dois sons consonantais líquidos em grego: o som representado pelo lambda e o som representado pelo rho, que em português corresponderiam ao L e ao R. Nós já conhecemos esse quadro com todos os temas consonânticos. Os temas marcados em azul foram os que foram vistos até agora, e os marcados em vermelho são os temas que serão vistos neste vídeo. Então, nós vimos os temas em labiais e guturais, depois nós vimos os temas em dentais, vimos a subdivisão dos masculinos e femininos, e em seguida os temas neutros. Neste vídeo nós examinaremos então o tema em líquida L, só há uma palavra, e os temas em líquida R. E com relação aos temas na líquida R, haverá subdivisão, como no caso das dentais, entre substantivos masculinos e femininos por um lado e substantivos neutros por outro lado. Então, comecemos pelo tema em L. Só há uma palavra em grego com esse tema, que é a palavra halos, que significa sal ou, no plural, hospitalidade. O genitivo é halos, e a palavra é declinada com o nominativo singular sigmático, o vocativo singular igual ao nominativo, o acusativo singular em alfa, o acusativo plural em alfa sigma, em as. Os demais casos, como nós sabemos, têm terminações comuns a todos os nomes da terceira declinação. Então, considerando a declinação de halos, o tema é hal, termina em lambda, nominativo singular sigmático, halos, vocativo singular idêntico ao nominativo, halos, acusativo singular, hala, genitivo singular, halos, acento na terminação, porque nós sabemos que os temas monossilábicos da terceira declinação possuem acento na terminação, no genitivo e no dativo dos três números. Então, genitivo halos, dativo hali, plural, nominativo hales, vocativo hales, acusativo halas, genitivo halon, dativo halsi, dual hale, 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 haloin, haloin. Passemos agora aos temas na líquida rho. Vamos ver inicialmente os substantivos masculinos e femininos. O nominativo singular é alongado. Isso significa que, se o tema for em epsilon, o nominativo singular terá um eta. Se o tema for em omicron, o nominativo singular terá um ômega. Então, nominativo singular alongado, vocativo singular tema puro. É frequente o recuo do acento no vocativo singular. Acusativo singular em alfa. Acusativo plural em alfa sigma. Os demais casos possuem as terminações comuns a qualquer nome da terceira declinação. Algumas observações sobre os substantivos em líquida rho da terceira declinação. Há temas em er com epsilon, portanto com uma vogal breve, temas em er com eta, uma vogal longa, temas em or
com omícron, uma vogal breve, e temas em OR com ômega, uma vogal longa. É claro que se o tema for em ER com eta ou OR com ômega, não é possível fazer o alongamento para o nominativo singular, já que a vogal já é longa. Não há como alongar mais o eta ou o ômega. Há duas palavras em eir. Reir, que significa mão, e fteir, que significa piolho. Há 4 substantivos que são sincopados no genitivo e no dativo do singular e no dativo do plural, sendo que no dativo plural é inserido um A entre o tema sincopado e a terminação. Nós vamos ver isso nos exemplos. Quais são esses 4 substantivos? Pater, que significa pai. O genitivo é patros, a gente vê aqui a síncope do eta no genitivo. Meter, que significa mãe. O genitivo é metros. Nós vemos também a síncope do eta aqui no genitivo. Thigater, que significa filha. O genitivo é thigatros, também com a síncope do eta entre o tal e o ro. E gaster, que significa barriga, cujo genitivo é gastros, também com a síncope do eta. Além disso, o substantivo aster, que significa estrela, é sincopado apenas no dativo plural, e aí ele vai receber o alfa entre o tema sincopado e a terminação, astrace. E há o substantivo aner, que significa varão, homem, corresponde ao vir latino. Esse substantivo tem o vocativo singular em aner e todos os demais casos sincopados em andr, com esse tema aqui. Passemos a alguns exemplos. Retor, que significa orador. O tema é retor com omícron no tema. Então, o nominativo singular teve o tema alongado. Isso significa que a última vogal do tema será alongada. Ela foi alongada de omícron para ômega. Retor com a vogal alongada. O vocativo singular é o tema puro, portanto, não tem a vogal alongada. Retor, com omícron. Acusativo singular, toma-se o tema e acrescenta-se a terminação, alfa. Retora, genitivo singular, retoros, dativo singular, retori. Plural, retores. Basta que se tome o tema e acrescentem-se as terminações. Então, retores, retores, retoras, retorum e retorsi. Acréscimo da terminação, si diretamente no tema. Dual, retore, 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 retoroin, retoroin. Então, outro exemplo. Ather, que significa a ponta de uma lança. O tema dessa palavra é em epsilon, ather em epsilon, portanto em uma vogal breve. O nominativo singular será alongado, o epsilon passará a eta, ather. Vocativo tema puro, ather. Acusativo em alfa, atera. Toma-se o tema e acrescenta-se o alfa. Genitivo, atheros. Dativo, ateri. Plural, ateres, ateres, ateras, ateron, atersi. Dual, atere, 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 ateroin, ateroin. Mais um exemplo. Crater, é um vasilhame, uma vasilha.
essa palavra já tem tema em eta, portanto tem uma vogal longa. Então não há como alongar mais no nominativo singular. Então, crater, o vocativo singular é o tema puro. Como o tema puro é em er longo, então o vocativo continua com a vogal longa. Acusativo, cratera. Genitivo, crateros. Dativo, crateri. Nominativo plural, crateres. Vocativo plural, crateres. Acusativo plural, crateras. Genitivo plural, crateron. Dativo plural, crater-se. O dual, cratere, 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 crateroin, crateroin. Mais um exemplo em que a vogal já é longa na raiz, no tema. A palavra ter, que significa animal selvagem. O tema já é longo, já é em eta. Então, nominativo singular, ter. Não há como alongar mais, porque a vogal já é longa. Vocativo singular, tema puro, ter. Tem uma vogal longa, porque no tema a vogal já é longa. Acusativo singular, tera. Genitivo, teros. Dativo, teri. Plural, teres, teres, teras. Teron e tersin, ou terci. Dual, tere, 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 teroin, teroin. Reparem que o genitivo e o dativo dos três números têm acentuação na terminação. Por quê? Porque se trata de um tema monossilábico. Agora a palavra for, que significa ladrão. A palavra for já tem a vogal longa no próprio tema. For com ômega, o tema é com ômega, então não há como alongar mais essa vogal no nominativo singular. Então, nominativo singular, for, com ômega, vocativo singular, tema puro, for, o tema já tem uma vogal longa, continua longa, acusativo singular, fora, genitivo singular, foros, dativo singular, fori. Plural, fores, 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 foron, forci. Dual, fore, 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 foroin, foroin. Mais uma vez, nós vemos que o genitivo e o dativo dos três números têm acentuação na terminação por se tratar de um tema monossilábico. Agora, um exemplo de tema sincopado. Pater. Tema sincopado, ele perde a vogal final do tema no genitivo singular e no dativo do singular e do plural, sendo que no plural é acrescido um alfa entre o tema sincopado e a terminação si. Então vamos lá. Pater, tema alongado no nominativo singular. Pater, tema puro com epsilon, vogal breve, no vocativo singular. Patera, acréscimo da terminação alfa. Genitivo, patros, com a perda do epsilon entre o tal e o ro. Dativo, patri, também sincopado, com a perda do epsilon entre o tal e o ro. Plural, pateres, pateres, pateras. Pateron no genitivo plural e patrace no dativo plural. O dativo plural é sincopado, ele não possui o epsilon. E, no entanto, ele recebe um alfa por questões de eufonia entre o ro e a terminação. Dual,
patere, 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 pateroin, pateroin. Então, mais um exemplo, sincopado, meter, significa mãe. O tema é em epsilon, portanto em uma vogal breve. O nominativo singular, meter, alonga-se a vogal. Vocativo singular, tema puro, meter, epsilon, não se alonga o epsilon, porque é o tema puro. Acusativo singular, acrescenta-se a terminação alfa ao tema, metera. Genitivo singular, metros, com a queda, com a síncope do epsilon entre o tal e o rho. Dativo singular, metri, também com a síncope do epsilon. Nominativo plural, meteres, meteres, meteras. Genitivo plural, meterum. E o dativo plural sincopado com acréscimo do alfa, metrasse. Dual, metere, 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 meteroin, meteroin. Observe que, com exceção do nominativo e vocativo singular, as demais formas são acentuadas por analogia com a palavra pater. O mesmo vai se dar em thigater, que é o próximo exemplo. Thigater significa filha. Trata-se de um tema também em epsilon, portanto em uma vogal breve. Nominativo singular vai alongar a vogal thigater. Vocativo singular vai manter o tema puro, thigater, com o recuo do acento. Acusativo singular, thigatera, com o alfa. E o genitivo do singular, o dativo do singular e o dativo do plural serão, como nós já vimos, sincopados. Thigatros, thigatri. Depois o plural, thigateres, 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 thigateron. E o dativo plural, thigatrace. Esse alfa aqui, por questões de eufonia, é introduzido entre o tema sincopado e a terminação si. Dual, thigatere, 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 thigateroin, thigateroin. A palavra aner significa homem, varão. Ela é sincopada em todos os casos e números, com exceção do nominativo singular e do vocativo singular. Nominativo singular, aner, com tema alongado. Vocativo singular, aner, com tema puro e recuo do acento. Depois o acusativo singular, genitivo singular, dativo singular, todos com síncope e o acréscimo desse delta. Andra, andros, andri, plural. Andres, andres, andras, andron, andrasse. Andrasse com o acréscimo da vogal alfa, por questões de eufonia. Dual, andre, 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 androin, androin. Reparem que o acento fica na terminação, no genitivo e no dativo dos três números, porque trata-se de um tema monossilábico. Passamos agora à declinação dos substantivos neutros em líquida, em rho. O nominativo, vocativo e acusativo do singular tem tema puro. O nominativo, vocativo e acusativo do plural tem a terminação a, em alfa breve. Os demais casos possuem as terminações comuns a qualquer palavra da terceira declinação. Algumas observações. Há alguns substantivos neutros em rho, e o nominativo, vocativo e acusativo do singular é o tema puro, como nós dissemos. Essas palavras não são, em geral, usadas no plural. Exemplos. To pur, genitivo pyros, significa fogo. To ear,
genitivo éaros, significa primavera. To aor, genitivo aoros, espada. To néctar, néctaros, néctar. E há neutros em or indeclináveis, como pelor, que significa monstro, e helor, que significa presa. Vamos ver agora alguns exemplos. To pyr, genitivo pyros, significa fogo. Nominativo singular, vocativo singular e acusativo singular, tema puro, com a vogal longa, pyr. Genitivo pyros, dativo pyri, plural, os três casos iguais, pyrá, pyrá, pyrá. Genitivo plural pyron, dativo plural pyros. Não há dual. O plural é declinado de acordo com a segunda declinação, por isso o dativo plural é pyróis. Mais um exemplo, a palavra néctar, que só existe no singular, os três casos iguais, néctar, 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 genitivo néctaros, dativo néctari. Com isso nós terminamos a apresentação dos temas em líquidas. O próximo vídeo será dedicado aos temas em nasal.